lá em São Paulo, nesse Café Santo Grão, foi mais à frente. Provavelmente essa contratação também do escritório nesses dois arefes, referente a esses valores de 10 e de 8 milhões de reais, também deve ter sido mais à frente. Mas Então, por que o senhor, veja bem, senhor Orlando, o senhor está admitindo no mínimo aí um crime de peculato, o senhor está desviando, usando o escritório de advocacia, dinheiro que o senhor tinha gestão, dinheiro em benefício próprio. O senhor tem domínio sobre isso, correto? correto. Por que nesse momento, depois da contratação do Humberto Martins, isso já tinha uma relação já de alguns anos com o Teixeira e Martins, porque só nesse momento o senhor resolveu pedir 10 milhões para esse escritório, o Teixeira e Martins? Porque o relacionamento já tinha muitos anos, eu já tinha uma intimidade com eles e eles comigo, já tinha passado o pico de estresse do relacionamento, que foi aquela reunião em dezembro de 2013. Então, nós fomos de um extremo ao outro. Tá. Renata, a gente pode continuar? Eu queria só ler aqui, porque tem uma data conflitante. Aqui, o senhor tinha dito 29 de julho, mas eu acredito que seja 7 de julho. Então, eu vou ler tudo só para ficar claro. Que Sim, após... doutora, posso só esclarecer? Por favor. É porque me parece que no relatório da Receita Federal, quando se refere a esse contrato, fala na data de 29 de julho, mas a data do contrato é 7 de julho. É só um detalhe a mais, não, acredito que não tenha maior relevância. Tá, é importante essa ressalva, porque no seu anexo o senhor tira essa data, o senhor coloca lá 29 de julho, mas fala que essa data foi retirada do relatório da Receita Federal. Isso que talvez a doutora Renata, e eu também fiquei nessa dúvida por isso, ele tá jogada a data ali sem dizer de onde que ela saiu. Então, só acredita que a data que consta no relatório da Receita Federal desse primeiro contrato, que somando dá 18 milhões, está equivocada ali do dia 29, porque na verdade é o dia 7. Não é isso? É o que o senhor acredita? Sim. Está claro essa parte, Renato? Será que caiu? Ainda está aí, doutor Vargas? Alô? Doutor Vagos? Está todo mundo falando e a gente não está ouvindo. Peraí. Estão ouvindo a gente? Não. Agora voltou. Renata está nos ouvindo? Acho que eu que estava no mudo aqui. Estou ouvindo bem, então vou reler, certo? Que após o encontro com o advogado Eduardo Martins, que ocorreu no Café Santo Grão, em São Paulo, em frente ao Hotel Emiliano, o colaborador procurou Cristiano Zanin para incluir 10 milhões de reais nos contratos já existentes, com seu escritório, ou para viabilizar ao colaborador um repasse de valores nos contratos já assinados. Que o motivo desse pedido da Cristiano Zanin dizia respeito às altas quantias que vinham sendo desembolsadas até então pela FEComércio e que agora ficariam ainda mais altas com a contratação do escritório de Eduardo Martins. Que esse encontro ocorreu depois da contratação de Eduardo Martins, mas antes da liminar obtida no STJ, por volta de outubro de 2015. Que havia que até então havia 2 contratos com o escritório Teixeira Martins e Advogados. No tocante aos Arespes 557.089, SESC e 708.603, SENAC, nos valores de 10 milhões o primeiro e 8 milhões o segundo, ambos datados de 7 de julho. Que
que Cristiano Zanin ficou de falar com Roberto Teixeira sobre isso. Que no encontro seguinte, Cristiano trouxe autorização de Roberto Teixeira para a inclusão dos 10 milhões. Tá tudo certo até aqui? Sim, senhora. Esse encontro seu com o Cristiano, só para não perder, esse encontro seu com o Cristiano para pedir os 10 milhões foi aonde? No Rio ou São Paulo? Doutor Vagos, já não lembro. Como as reuniões aconteciam muito em Rio e São Paulo, pode ter sido tanto num lugar quanto no outro. Só que a reunião foi só eu e Cristiano. Pode ter acontecido no Rio de Janeiro. Pode ter sido feita provavelmente no Rio de Janeiro. Porque se fosse em São Paulo, a possibilidade do Roberto Teixeira participar era maior. Havia duas reuniões, né? A primeira em que o senhor fez a proposta e a segunda que ele disse para o senhor que concordava. As duas foram no Rio ou só a primeira foi no Rio? A primeira foi no Rio. E a segunda também foi só com ele. Pode ter sido a segunda também no Rio de Janeiro. Fazer aditivos. Que o colaborador tem a impressão de que os dois contratos de 7 de julho de 2015 foram assinados com data retroativa. Doutora, a gente não estava ouvindo, estava sem som. Estava sem som, a gente perdeu algum pedaço. Certo. Foi só um pouco. Que no encontro seguinte, Cristiano Zanin trouxe autorização de Roberto Teixeira para a inclusão dos 10 milhões. Que o colaborador não se recorda se esse encontro foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas acredita ter sido no Rio de Janeiro, também por ter sido realizado só com Cristiano Zanin. Certo? Certo. O colaborador que os contratos anteriores já tinham sido assinados e ele ficava receoso de fazer aditivos. Que o colaborador tem a impressão de que esses dois contratos de 7 de julho de 2015 foram assinados com datas retroativas, mas que não tem certeza e só pode confirmar com a análise das passagens aéreas. Que então Cristiano Zanin propôs a formalização de um terceiro contrato com data de 5 de outubro de 2015, tendo como objeto os dois Arespes entrantes no STJ, cujo relator era o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Que esse novo contrato previa pagamento de honorários no valor de 18 milhões, que, para atender aos anseios do colaborador, esse contrato previa um abatimento no valor de 8 milhões em eventuais valores pagos, de 8 milhões referentes a eventuais valores pagos no contrato de 7 de julho. É isso? Isso. Mas, Rolando, eu não entendi. Tá, desculpa, Renata. Aí agora sim vem a informação do erro material, que o colaborador acredita ter sido um erro material constar da Receita a data de 29 de julho para esses contratos, pois o contrato mencionado era datado de 7 de julho de 2015, cujo objeto é o Aresp, Senac Aresp 708603. E assim a referência seria o pagamento de honorários de 10 milhões de reais. Valor combinado por Cristiano. Essa parte eu não entendi. Eu acho que isso aqui não tem muito, né? Mas, por mim, pode retirar. Não é só um erro material, né? Eu vou consignar aqui. Que, na verdade, Renata, tem um relatório, um IPI da Receita Federal que levanta alguns pagamentos que foram feitos a alguns escritórios. Então, o que ele está dizendo é que esse pagamento de 10 milhões, a Receita colocou dia 29 por um contrato no dia 29/7. Ele está dizendo que
É um erro material ali que seria 7/7. Certo. Mas aí também ali pode ser a emissão da nota fiscal. Não sei se é efetivamente um erro, porque a Receita não tinha acesso aos contratos de honorários quando ela fez esse relatório de pesquisa. Certo, eu vou deixar aqui e aí é a impressão dele, tudo bem. Então, até aqui correto. Tá. E por que era esse Aresp do Senac? Porque o Aresp do Senac, naquele contrato com data de 7 de julho, ele falava em 8 milhões de reais. Então, o abatimento seria dos 8 milhões de reais desse Aresp para poder, então, sobrar os 10 milhões de reais, entende? Eu não entendi, Orlando, eu queria entender, porque, assim, o primeiro contrato de 7, os dois contratos de 7 de julho previam somados 18 milhões, correto? Sim. Esses contratos foram realizados. Foram realizados e aí foi feito esse terceiro contrato. Não, então, deixa eu só entender. Aí já tinham sido pagos 18 milhões por esses dois agravos aí, né? Por essas liminares. Aí o senhor resolveu pedir 10 milhões, não é isso? Aí foi feito um terceiro contrato no dia 5 de outubro, né? Prevendo, então, o pagamento de 18 milhões com abatimento de 8, para poder repassar 10 para o senhor. Mas, de novo, assim, foi feito um segundo contrato com o mesmo objeto daquele anterior de 7 de julho? Isso é que eu não entendi. Sim, com o mesmo objeto. Esse contrato, inclusive, foi apreendido. Tá. Então foi com o mesmo objeto e aí abateu-se 8 milhões porque já tinha pago no anterior, não é isso? Porque já estava previsto naquele contrato que foi assinado com relação ao Aresp 708.603 do Senac, que tinha um valor de 8 milhões. Mas os 10 milhões também já não tinham sido pagos no outro contrato relativo ao SESC? Mas só ia dar o desconto de 8 para poder repassar os 10. Tá, então ficou uma questão bem inusitada ali, né? Porque, na verdade, o que se tem é que foram pagos 20 milhões de reais para o mesmo objeto, né? Para o mesmo serviço. Foram pagos 10 milhões para um serviço, depois foram pagos mais 10 milhões para o mesmo serviço. É isso que você está dizendo? Isso. Esses segundos 10 milhões aí, eles foram executados, foram realizados? O Teixeira Martins recebeu esse valor também? Recebeu. Tá. E o senhor fala que esse terceiro contrato, né, foi no dia 5 de outubro. Isso foi a data real dele ou foi retroativo também? Não, esse eu acredito que foi nessa data mesmo. Foi na data, né? Nesse momento, para prever esses valores tão altos aí de pagamentos, já se sabia que a liminar seria obtida? Ou não se sabia ainda e ficou como uma obrigação de resultado? Obrigação de resultado. Mas já se sabia que haveria caixa para isso, porque a FEComércio sozinha não pagaria. Aí dependeria do termo de cooperação. O senhor só poderia assinar o termo de cooperação quando reassumisse a gestão do SESC. Já tinha a ideia, já tinha sido concebida do termo de cooperação? Doutor Vagos, a contratação do IEL para esse modelo de gestão, ela foi feita um pouco tempo antes e o Cristiano Zanin sempre acompanhou toda essa mecânica e a lógica que estava por trás do trabalho da CNI. Inclusive, mais à frente, o próprio Rafael Valim disse que tinha participado também de um trabalho dentro da CNI. Então, o que eu posso lhe dizer é que o Cristiano Zanin, possivelmente, ele já sabia como poderia fazer em caso de vitória para formalizar todos esses pagamentos. O Cristiano Zanin, o Roberto Teixeira, eles tinham conhecimento da receita do SESC-Senac? Tinham conhecimento. Como é que eles tinham esse conhecimento? Tinham conhecimento porque, por conta dessa briga com o Conselho Fiscal, em várias ocasiões nós tratamos
do montante envolvido. E me recordo até que, em algumas ocasiões, foi justificado que o que estava em jogo era um valor de administração muito alto, que era o caixa receita anual de SESC e de SENAC. O senhor se recorda, a gente tem algumas informações de quebras telemáticas, de e-mails e tal. O senhor se recorda de algum desses escritórios ou vinculados ao Teixeira Martins terem pedido ao senhor ou alguém da sua diretoria a planilha de receita das 3 entidades? Eu não me lembro, mas acredito que isso possa ter acontecido sim. Inclusive, eu acredito que o Marcelo Almeida, como participou de algumas reuniões, pode ter passado também essas informações para eles, independente de ser por e-mail ou não. E eu acho que, inclusive, isso foi usado em algumas peças do judiciário, mas eu não tenho esse detalhe. Mas eu acredito que possa ter sido, inclusive, usado no judiciário. Tá certo. O senhor pode, então, prosseguir, por favor. Renata, tem alguma... Tenho. Eu realmente não entendi a sistemática do reembolso dos 8 milhões. Se a gente puder detalhar ela para ficar consignada por escrito. Veja, eu anotei o seguinte, que esse novo contrato previu o pagamento de honorários